Nós vamos falar sobre judicialização da saúde, o drama de famílias que precisam de atendimento médico. Doutor Herbert, seja muito bem-vindo à nossa live desta noite. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. A sua saudação a todos que estão nos acompanhando nesse momento e a todos aqueles que certamente terão acesso a esse vídeo que você vai estar sendo entrevistado. Eu é que agradeço o convite, né? Uma satisfação estar aqui participando, reencontrando um amigo, né? Mesmo de forma virtual, né? Mas estamos aqui para tentar debater e acrescentar um pouco, né, sobre a nossa experiência em relação a esse tema. E é relevante, por sinal. Eu creio que você é a pessoa certa para esta noite. Não tinha outra pessoa. Quando a gente pensou no canal em trazer alguém que trate desse tema, até pelo tempo que você tem dentro da saúde, dentro do conhecimento técnico da área, com direito administrativo, e esse momento que a gente está vivendo especialmente, né? Então, você é a pessoa certa. Eu creio que esse momento vai ser um momento de construção muito rico para todos nós. E eu quero começar fazendo uma pergunta a você, que eu sei que, imagino que ela é muito fácil de ser respondida. Direito à saúde. Um direito garantido na Constituição Federal, é uma cláusula que a gente chama, não sei se eu estou enganado, mas é uma cláusula pétrea na Constituição. Esse direito à saúde, ele inicialmente ele é preconizado na legislação, ele é preconizado na nossa Carta Magna e é um direito de todo cidadão. Como é que você enxerga, fazendo um paralelo entre o direito à saúde e o que você tem vivenciado na prática, no cotidiano do cidadão comum? Essa é a primeira pergunta. Bem, até 88, né, até a Constituição, a nossa Constituição Cidadã, nós não tínhamos, vamos dizer assim, sacramentado, nós não tínhamos destacado esse direito, né? A partir de 88, lá no seu artigo 6º, ele veio, o direito à saúde, dentre outros direitos sociais do cidadão, ele veio catalogado, disciplinado ali. Naquela ocasião ali, se cria o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, ele tem um marco inicial em 88. Né? Se nós fizermos, desde o descobrimento do Brasil, República, para trás de 88, antes de 88, você não tinha esse direito claro, né? Então, nós temos aí mais de, vamos dizer, 500 anos, praticamente, sem esse apontamento para o cidadão, né? Sem esse direito sacramentado do cidadão, que, logicamente, na minha visão, fundamental, e, consequentemente, daí muitos vêm, depois de 88, vêm se debatendo se esse direito ele é ilimitado ou limitado. Muito pertinente, porque o direito à saúde está muito ligado ao direito à vida, né? No momento em que eu não tenho saúde, logicamente, a consequência cessar a vida. Então, muito se questiona porque ele vem no mesmo texto do direito à educação, né, do direito à alimentação, do direito ao trabalho, no mesmo artigo, está lá no 6º, esse direito. Só que o direito à saúde, vamos dizer, é o destaque desse artigo, né, justamente porque o que eu falei anteriormente. Ele está ligado diretamente à questão da vida, né, da proteção. E aí, consequentemente, o debate acerca disso, ele é relevante e pertinente. Então, a pergunta é um direito fundamental, é um direito social, está consagrado na Constituição, e estamos aí para tentar enfrentá-lo, né? Ou, vamos dizer, dar ao cidadão esse direito lá de forma plena. Será que há uma percepção do cidadão de uma maneira, eu estou falando de uma maneira geral, na verdade, a gente não vai poder particularizar, porque o tema ele é amplo e se a gente particularizar, a gente vai ficar
em detalhes que talvez não sejam o cerne da questão, pertinentes, né? Mas, na sua opinião, como hoje um gestor público de uma pasta e como também, digamos assim, o suporte técnico de uma área tão sensível como é a CESAP, no período que você passou lá, na Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, na sua percepção, esse cidadão, ele se sente contemplado com o que a Constituição ela preconiza, com o direito que está garantido lá, ele se sente contemplado? Ou há algum gap, algum espaço que, lamentavelmente, não está sendo bem preenchido? Qual é a sua percepção? Porque, na verdade, é a sua fala que vai trazer para a gente a elucidação dessa pergunta. Na realidade, eu acredito que não, né? Apesar do avanço, apesar dos esforços, né? Apesar de todo o investimento que nós temos em saúde, né? O cidadão, e aí, vamos dizer, periodicamente, isso ele entra de forma mais evidente, né? Recentemente nós tínhamos aí, nas pesquisas, a segurança como um dos clamores da população. Mas o direito à saúde está ali. E eu acredito que pela, vamos dizer, particularidade do país, do Brasil, a questão territorial, continental como um todo, o cidadão ele não se sente muito contemplado com esse direito. Mas o que a gente vê é um avanço ou é uma conscientização desse direito. Tanto é que, vamos dizer, anualmente você vê as pessoas buscando o judiciário, que isso a relevância, né? Buscando o judiciário para garantir esse direito. Se a gente, lá como assessor jurídico, né? Também lá como gestor de Macaíba, muitas vezes você vê, principalmente na época da CESAP, a gente via muito isso, anualmente você via que uma parcela do orçamento era destinada cada vez maior para as questões judiciais, quando o cidadão que não se sentia contemplado, mas consciente, a cada dia mais, ele vai buscar essa guarida, seja ela num advogado particular, na defensoria, enfim, Ministério Público, né? Denúncias e mais denúncias a gente vem trazendo do Ministério Público, mas que esse cidadão não se sentindo, mas cada vez mais consciente. Parece que o direito à saúde ele se tornou tão subjetivo como o direito em si né? O direito em si, ele parece partir muito do subjetivo das pessoas, né? Eu tenho direito, às vezes a pessoa nem tem o direito, digamos assim, o direito não lhe é facilmente concedido porque não se vislumbra a fumaça do bom direito, como se diz no meio jurídico. Mas a busca por uma saúde de qualidade, às vezes, passa até por as questões estéticas, a judicialização em questões estéticas, né? Casos que são medicina experimental. Eu vivenciei muito isso, Herbert, quando eu era gestor de plano de saúde. Muitas coisas saíam na medicina experimental e os associados, os usuários, eles já requeriam via justiça. Então, parece que há também essa dificuldade, né? Assim, a pessoa entender de fato o que é saúde. Você não percebe isso? A pessoa que necessita de um atendimento médico muitas vezes não tem claramente a percepção do que seria um atendimento médico de qualidade, qual a razão, a quem procurar. Não estaria nessa seara também? Estaria. Muitos das demandas, muitas das situações que nós vivenciamos na questão de saúde, partem dessa situação. O cidadão, quando ele vai buscar, ele entende que esse direito é um direito ilimitado, né? Ele é um direito pleno, absoluto. Mas, muitas vezes, a gente vê, como a questão que você citou, a questão estética, muitas vezes ele vai buscar por pura satisfação ou por puro interesse individual. E aí, consequentemente, quando você também pega, vamos dizer, um judiciário que não está preparado para receber certas demandas e simplesmente observa o que está lá friamente da lei, né? O direito à saúde e tal. Muitas vezes a peneira
do judiciário também passa esse tipo de situação. E o gestor, tanto do privado quanto do gestor público, ele fica à mercê dessas situações. Então, o planejamento vai embora, todas essas situações aí vão por água abaixo, quando esse cidadão ele busca e tem este entendimento. Existe dentro dessa seara o papel do advogado, né? Aquele advogado que promete o céu, o paraíso, as estrelas para um cliente que o procura. E tem advogados que são éticos na sua profissão. Eu quero louvar o exercício pleno e ético da profissão. A advocacia é uma profissão, a meu ver, muito linda. Eu sou estudante do direito e, quem sabe, vou concluir o meu curso, eu desejo assim um dia. Mas esse ativismo judicial, do ponto de vista advocatício, ele tem sido também um elemento que tem trazido influência sobre essa questão da judicialização, porque já nós vamos entrar em questões que são realmente do direito à assistência médica, em situações vivenciadas no comum das pessoas. Antes de você responder, eu quero só informar aqueles que estão nos acompanhando no Instagram que nós desativamos os comentários no Instagram. Mas você pode fazer o seu comentário na nossa página no YouTube, Família Reconstruindo Valores. Pode ir lá fazer o seu comentário, postar a sua pergunta, porque nós vamos já dar uma passadinha lá no canal para nós lermos, de repente, um comentário pertinente, uma pergunta, uma dúvida sua. Então, pode ir lá no canal, YouTube Família Reconstruindo Valores. Mas voltando aqui, o ativismo advocatício, ele tem exercido influência dentro desse contexto? Que influência ele tem exercido? Porque nós depois disso, nós vamos entrar já nas questões mais, digamos assim, mais práticas da nossa conversa de hoje. Eu acredito que, vamos dizer, de certa forma, sim, mas com cautela e com ressalva, não puxando para a questão corporativista, porque o advogado nada mais faz do que linkar o direito que o cidadão tem, né, e, consequentemente, levar às barras de um tribunal, né, as varas, para tentar, consequentemente, assegurar aquele direito. Mas, em toda profissão, em qualquer profissão, você tem aqueles que trabalham com, vamos dizer, uma ausência de ética, né? Com a falta de ética. E aí você vê realmente pessoas que vendem o céu, né? Vamos dizer assim, e direcionam toda essa situação visando essa como é que eu posso dizer? Visando esse é igual a mais ou menos o preso, vamos colocar assim, você estando preso, né, o advogado que a gente chama de porta de cadeia, muitas vezes vai lá e trabalha com aquela situação do preso. Da mesma forma é o doente, né? Muitas vezes as pessoas de má índole buscam se aproveitar daquela situação para vender, para usufruir, para ganhar, né? Para inventar, muitas vezes, ou criar situações, né? Em algumas situações, não todas, né? Se aventuram de forma jurídica, fazem uma aventura jurídica e para tentar ganhar alguma coisa. Recebe o dinheiro, a culpa não é dele, é do juiz, enfim, né? Mas existe sim, né? Não vou dizer que é a sua maioria, porque realmente tem pessoas que trabalham com ética e só vão ajuizar aquilo que entender que o cidadão tem direito efetivo. Na prática é isso. Entendi. Herbert, e voltando aqui à questão da necessidade de uma pessoa, nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que realmente há uma demanda de saúde muito forte, né? E nós temos tido um sistema que praticamente colapsou, ele chegou a uma situação bem difícil no Estado. Hoje os nossos números, a gente chama de números, mas a gente sabe que referem-se a pessoas, né? Eu sempre faço essa ressalva, né?
Hoje, a estatística de saúde do Estado, ela está chegando a situações aceitáveis do ponto de vista dessa pandemia. Mas quando uma pessoa, por exemplo, chega num hospital de urgência da nossa rede e ela chega com uma fratura exposta, por exemplo, para um atendimento num hospital, numa porta de entrada, e ela chega ali e constata que ela vai ficar em um corredor por um período de tempo e que, após estabilizada a situação, em muitas vezes, eu já tive casos dessa natureza, pessoas que eu conheço, casos reais, eu não estou falando de casos fictícios, o nosso canal tem responsabilidade com o público que assiste, que está visualizando, mas casos assim, que as pessoas foram estabilizadas e elas passaram 15, 20, 30 dias em um leito de um hospital aguardando que o hospital pudesse viabilizar o seu procedimento cirúrgico. Esses casos, eles trazem uma demanda de judicialização muito forte, mas a gente tem observado uma coisa, e aí é onde eu peço o seu comentário, que em muitas situações tem sido impossível o cumprimento dessa ordem judicial. A ordem judicial ela é emitida, situações em que a pessoa tem a ordem judicial emitida, o oficial de justiça oficia o demandado a cumprir aquela ordem, mas por falta de estrutura, isso não ocorre e a penalidade finda se recaindo sobre o paciente. Na sua visão de gestor público. E assim, se separando um pouco a questão de gestor público e entrando também na questão do jurídica mesmo, porque a finalidade de você estar aqui é trazer esse ponto de vista do olhar jurídico, né? Como é que você vê isso? O que é que está acontecendo com esse sistema que até os cumprimentos de demandas judiciais, por vezes, são negados ao usuário que precisa desse atendimento e já teve o seu direito reconhecido? Essa pergunta é interessante porque a gente tem que voltar um pouco, porque o Sistema Único ele é relativamente novo. Ele tem 32 anos. Esse direito aqui, ele tem 32 anos, frente aos 500 e tantos anos que nós temos no Brasil. A partir daí, nós temos um Estado que subfinancia sua saúde, né? Nós temos, e a gente vê aí nessa pandemia, desvio milionários de situações, e aí, consequentemente, deságua na estruturação da rede, né? Se você pegar aí os 20 e tantos hospitais que têm a rede estadual hoje de saúde, especificamente na questão traumatológica, você vai ter aí o Tarcísio Maia, você tem aqui o Valfredo Gugel, que é o conhecido, o Deoclésio. Então, dos 23 ou 4 hospitais são mais ou menos estruturados. E aí você vê cada dia mais específico só desse ponto, que é a questão traumatológica e ortopédica. Você vê carro na rua, moto na rua, consequentemente você vai ter um número limitado de leitos para uma grande quantidade de pessoas que precisam. Por que do isolamento? O isolamento foi só isso. Porque, senão, na mesma hora, muita gente ia precisar do sistema e o sistema colapsado não ia atender. Por isso, o isolamento, para diminuir a curva. A mesma forma é o que está acontecendo. Pegando por esse ponto da traumatologia, você tem uma pequena quantidade, vamos dizer, de leite disponível, de serviço disponível para isso aí, e uma grande quantidade de pessoas, e cada vez mais aumentando, procurando, consequentemente. Eu falando com uma pessoa do sistema de regulação do Estado, nós tínhamos fila de cumprimento de decisão judicial. Olha que absurdo, né? Além dos leitos ocupados, você tinha essa fila de demandas. E é complicado porque chegou ao ponto
uma magistrada, que lógico eu não vou dizer o nome, uma decisão no sentido seguinte: disponibilize um leito de UTI para o cidadão X, obedecendo à fila da regulação. Quer dizer, né, na prática é praticamente inócua uma decisão dessa. Né? Não vai surtir efeito, lógico, quando, né, aquela fila for zerada. Mas a gente vê casos dessa forma, até porque o magistrado também ele está compreendendo hoje essa dificuldade e ele está... Quer dizer, eu vou dar essa decisão, eu não vou dar, isso é pertinente. Então, você vê muitas dessas situações, mas isso é, como eu disse, fruto de, muitas vezes, uma falta... Não estou falando dessa gestão, estou falando do todo, né? Desde a criação do Sistema 1, desde a criação do Brasil, do sistema, que você não investiu de forma adequada em saúde. Logicamente, você não tem estrutura. E o Brasil, a nossa região, principalmente, há necessidade cada vez mais, pessoas mais conscientes, mais buscando, e, consequentemente, quando você vai efetivar seu direito, você não encontra. Busca o judiciário, você não encontra por uma questão de quantidade, né? Onde tem 10 pacientes, 10 leitos, o 11º você não tem como atender. Né? Não existe mágica para essa forma. É matemático. Você concorda que há, historicamente, um déficit, uma dívida do Brasil, dos estados, dos municípios, com investimento real em saúde? Porque há alguma conexão, se você concorda ou não, responda, por favor, essa pergunta. Há alguma conexão, você concorda com isso? Concordo. Essa dívida... É como se a saúde ela fosse tão falada nas épocas de campanha política, ela fosse uma prioridade dos candidatos, mas ao se deparar com a realidade do SUS, que é um projeto lindo, e aqui eu quero também aproveitar esse momento para dar o meu voto de louvor aos profissionais da saúde, que muitas vezes são guerreiros, que falta medicamento, falta insumo, e eles, dentro de uma situação de atendimento, muitas vezes eles chegam até a obrar milagres, são verdadeiros, alguns deles verdadeiros milagreiros, porque fazem com que tenha, né, aquele atendimento acontecer. Mas esse déficit de saúde, será que ele não é um indicador muito forte que influencia nessa judicialização? Se tivéssemos um sistema de saúde, digamos assim, equânime, equalizado, será que a judicialização desses casos continuaria na mesma proporção? É uma pergunta retórica, mas que requer uma reflexão. Com certeza. Eu acredito, né, eu acredito, e acredito também que muita gente tem esse pensamento. Particularmente, eu entendo que não existe, vamos dizer assim, em alguns estados, em algumas regiões, uma política de saúde estatal. Existe uma política de saúde governamental, de governo. Aquele governo de 4 ou 8 anos, ele entende o que é saúde, e ali ele investe, e consequentemente o próximo diz, não, aquilo ali é do outro gestor, está errado, vamos refazer novamente, e, consequentemente, começa tudo de novo. Desde 2014, Fabiana, a gente se fala em regionalização da saúde, a descentralização, consórcios entre municípios, né? Esse governo está tentando implementar, isso já vem de algum tempo. Eu me lembro que em 2014, acho que na época do governo Rosalba, se eu não estou enganado, já se falava nessa situação, e ainda não se concretizou, né? Não se concretizou. E aí você vê o mesmo equipamento de 10, de 20, de 30 anos aqui atrás, sem aquele investimento necessário, porque você vê investimento na saúde. Nós vimos grandes investimentos agora nessa época de pandemia, abertura de leitos, mas efetivamente para diminuir essa judicialização, muitas vezes, ao meu ver, e aí, logicamente, longe de ser o dono da verdade, né? Mas, ao meu ver, isso não vai... Talvez é um paliativo,
mas a médio e longo prazo não vai. Quantas vezes você escutou falar que os corredores do Valfredo foram limpos? E uma semana, 2 semanas, 3 semanas depois, retornaram, né? E aí, consequentemente, no momento que ele estava limpo, e aí aquela falsa sensação de que, pronto, amanhã, qualquer um que chegar, ele vai para um leito adequado. Não há necessidade de judicialização quando eu tenho leito. Mas não, ele lota, a partir do momento que ele lota, ele superlota, e superlotando vai acontecer esse tipo de situação. Então, o Brasil, ele tem realmente uma dívida gigantesca. Os governos em si. É bonito, e aí só registrando a sua fala, aos profissionais eu louvo aqui, o pessoal de Macaíba, lá no que eu trabalho, o pessoal da Secretaria de Saúde que eu trabalhei, a CESAP, né? Eu tinha um olhar realmente do que era o Sistema Único de Saúde, hoje eu tenho um outro completamente diferente. Meu filho nasceu no Sistema Único de Saúde. Tal a confiança que eu tenho desse sistema. Entendi. Há alguma integração, Herbert, dos municípios da nossa região metropolitana aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, fazendo a interlocução com o governo do Estado, com os entes federativos, para estabelecer uma tão sonhada regionalização que nós tanto sonhamos, tanto do ponto de vista da interligação da rede, que é algo assim preconizado no SUS, a interligação da rede de atendimento em seus diversos setores, e também políticas de Estado, porque quando você falou em política de Estado, eu achei extremamente pertinente essa sua colocação, entre tantas que você já fez para a gente aqui. Política de governo e política de Estado. Política de Estado, ela não depende do governo, ela depende sim de aquela política, o governo das águas, o governo da saúde, o governo da educação. E eu acho que isso não é tão interessante para o cidadão. Em termos de saúde, há essa interlocução entre os municípios, porque de 2014 para cá já faz o quê? Já faz 6 anos. 6 anos. Nós temos 32 anos de Constituição Cidadã, de Sistema Único preconizado na legislação, formado, né? O método veio do Sistema Único de Saúde, ele é lindo, ele é uma filosofia muito bonita, assim, o trabalho. Já estamos chegando na fase adulta, né? 32 anos, eu acho que é novo, mas já a criança já tem suas responsabilidades. Um adulto. Já era para ter filho, já era casado, né? Eu me casei com 20, né? Na sua opinião, assim, você tem percebido essa interlocução? Ela está engateando? Você prefere não comentar? Porque... Não, eu vejo em alguns pontos há uma convergência, mas em outros há uma divergência. E muitas vezes essas divergências elas fazem com que não queria transformar aquilo ali, entregar ali num polo de municípios. Preparou o hospital, equipou o hospital para essa entrega a esse município, a esse pool de municípios. Só que, politicamente, né, não era interessante para o gestor, o prefeito da época. Né? E, consequentemente, foi feito um alarde, carreatas, estão querendo fechar o hospital, estão querendo fazer isso. E, consequentemente, a população se virou contra o governante da época, e o governante não teve esse pulso de dizer isso aí é o melhor para a saúde. O gestor de saúde queria na época, mas o governante disse, não, isso meu capital eleitoral eu vou perder naquela região ali, então não vamos fazer. E aí, consequentemente, não se fez. E hoje está se pagando o preço. Também não vou citar o nome para você ter ideia. Tinha um hospital da rede que o custo do hospital era 1.200.000 só a folha de pagamento. A produção do hospital era 300 mil reais. Não se paga. Então, você tem que investir dinheiro bom e dinheiro ruim. Né? Na prática, é isso. E aí, porque se você observasse a saúde como uma empresa ou como sua casa, todo mundo a gente iria tratar melhor. Né? Porque quando você pega, não, eu não vou investir, eu não vou comprar o carro agora, eu não vou fazer isso, porque eu preciso fazer esse tipo de situações.
Mas muitas vezes não, as pessoas, enfim, voltando à questão da pergunta, muitas vezes a questão política ela atrapalha, muitas vezes a visão do gestor de saúde daquela região, daquele município, atrapalha também. Há convergências, mas também há divergência, e essas divergências muitas vezes atrapalham. Está certo ou está errado, aí eu não vou entrar em juízo de valor, porque cada um entende suas particularidades, né? Verdade é que nós temos um cidadão comum, perdoe usar esse termo, um cidadão comum que elege governantes, deputados, vereadores, prefeitos, senadores, presidente, enfim, todas as pessoas que têm mandato eletivo, e quando eles estão na ponta, recorrer ao judiciário para ter algo que não lhe foi negado por uma questão meramente de falta de trânsito político, isso é doloroso. Isso é doloroso. Você foi muito ético na sua colocação e eu lhe admiro pela sua ética, pela forma como você coloca as suas palavras, de maneira que a gente compreende a sua fala e você não precisa agredir ninguém, realmente. Mas o que você falou, se eu entendi, assim, eu vou dar o direito até a não se manifestar, mas é que a falta de interlocução e de alinhamento político, muitas vezes, entre os entes que detêm o exercício da gestão da saúde, essa falta, ela gera o colapso, ela gera a falta do atendimento e, consequentemente, ela gera perda para a sociedade. Então, eu já fui em determinados hospitais da rede, quando eu trabalhei na Secretaria de Saúde. Quando eu atuei num setor lá, que você sabe muito bem, chamado COU, que é Coordenação de Hospitais de Referência. Você foi um grande interlocutor ali. E muitas vezes eu visitava a rede e no dia que nós chegávamos nesse momento, o prefeito não estava, porque ele não era do lado do governo do Estado. Então, muitas vezes a gente via, mas e a saúde desse povo, né? Aí isso resulta na sensação que é algo pertinente para a sociedade e na constatação de que o cidadão ele sofre com a falta de um atendimento melhor. Porque eu não digo que nós não temos atendimento de saúde, eu não tenho essa percepção. Eu sei que temos atendimento de saúde, chegamos no Valfredo Gugel, numa urgência, de qualquer forma é atendido, se não tem maca, a maca da SAMU entra na urgência e fica lá pelo tempo que for necessário. Mas quando a coisa, digamos assim, ela afunila e a quantidade de pessoas a utilizar esse sistema aumenta, então gera essas questões de judicialização. Não é isso? Sim. É isso. Então, não é talvez não seja o fator principal. Em alguns municípios, e essa visão, ela, quando você vem mais para a capital, para a região metropolitana, até por uma questão de necessidade, os gestores, eles começam a interagir. Quando você vai mais para o interior, essa questão política, ela ainda é um fator preponderante. Né? Você trazendo para cá, você já não vê não, porque há uma necessidade. Né? Um exemplo, nós estamos aqui em Natal, nós temos ali Macaíba, nós temos São Gonçalo, está todo mundo interligado, então são praticamente os mesmos problemas. Por uma questão de sobrevivência de todos nós temos que, mesmo com espinhos, nós temos que nos juntar. Mas quando você parte mais para o interior, essa questão política ela é bem relevante. Só um ato importante, na época que eu era assessor jurídico, na época das campanhas, você tinha aqueles convênios, e aí o prefeito, o que ele pedia muitas vezes para a saúde, ao seu deputado, para buscar ali, era uma ambulância. E aí, consequentemente, você vinha, o Estado bancava parte daquela ambulância, e aí ele levava, botava o outdoor, fazia aquela festa, inaugurava, entre aspas, a ambulância, e 2 dias depois ele trazia 3, 4, 5, 6, aí para o Valfredo Gugel, né? Então, quer dizer, o investimento que era para ser de forma diferente, ele está sendo muitas vezes levado a trazer para explodir ainda mais aqueles hospitais ou aquele sistema, né? Superlotar ainda mais aquele sistema, onde aquele indo para cá, para essa região, principalmente a região metropolitana, e aí, consequentemente, colapsa, né?
e gera as demandas. Desculpe. Pois não. Desculpe. Eu acho que eu lhe interrompi na fala, mas... Não. Aí no município onde você hoje é secretário adjunto no município de Macaíba, no Rio Grande do Norte, como é que você tem visto essas questões de judicialização? Aí tem também chegado algumas coisas, assim, tem havido um ativismo judicial nesse sentido, de famílias que têm atendimento negado? Como é que está aí a situação? Olha, graças a Deus, né, por incrível até que pareça, nós não temos grandes demandas. Logicamente, dentro do município, né, tem 80 mil habitantes, é o quinto município do Rio Grande do Norte, vamos dizer, dentro da região metropolitana em si, mas graças a Deus, por um ato vamos dizer assim, do próprio gestor, o gestor maior, né, o que é o prefeito, que é médico, que ao longo, que ele está desde 2004, né, ele vem já 2 mandatos, esse já é o segundo do segundo mandato, 8 anos, né, ele vem investir na saúde, e aí, consequentemente, nós não temos grandes situações de demandas no município, não, né? Graças a Deus, não, porque ele entendeu que necessitava de vamos dizer, de um investimento em saúde, e olhe que o custo de saúde que nós temos, ele é altíssimo. Para você ter ideia, nós temos uma UPA que ela custa R$1 milhão. Dentro de um orçamento de 3 e alguma coisa, a UPA ela leva R$1 milhão desse orçamento. Então, nós ficamos aí para fazer tudo com 2 milhões e alguma coisa. Mas ele entendeu que precisava investir não só no que é básico, né? que é a atenção primária, a atenção básica, mas também em outras especialidades. Isso fez com que diminuísse essa pressão da judicialização. Nós, para não dizer que nós não tivemos judicialização, nós tivemos agora, recentemente, na pandemia, quando o Estado não tinha condições de leito, algumas demandas de leito de UTI, para que o município garantisse àquele município o leito de UTI, quando, na realidade, pela carta, pela questão tripartite, ele não era obrigado, mas a justiça entendia que era dessa forma. Então, mas não foram essas demandas, não. Quando você vê, o mínimo que você investe na saúde, principalmente na atenção primária, você vê essa diminuição de demandas judiciais para o ente, né, para o município. A gente teve alguns casos, Herbert, não foram poucos, de pessoas, eu falo assim, algumas coisas de pessoas que são ligadas a mim, assim, tem alguma ligação de amizade, de conhecimento, porque foi os casos que eu tomei conhecimento, mas certamente houveram outros, quem sabe, inúmeros, de pessoas que nesse momento de pandemia, eu via muito isso no Facebook, né? O paciente lá numa semi-UTI, precisando de uma ventilação mecânica, precisando de um suporte mais avançado para conter aquele momento da sua enfermidade, e a falta desse equipamento, ele culminou, lamentavelmente, no óbito dessas pessoas. Tivemos muitos óbitos em Natal, não foram poucos. Os números não são divulgados. As pessoas, infelizmente, elas não são orientadas a criarem um observatório nessa área, né? Houve uma iniciativa no Brasil, que chegou até, já tem um site, uma ONG, né? E essas pessoas, elas partiram. A gente, às vezes, por uma questão de fé, a gente diz, não, é porque chegou o dia dele. Não sei. Elas partiram porque faltou naquele momento aquele atendimento. E a gente se choca porque a gente sabe que muitas vezes um simples suporte mecânico, suporte ventilatório, ele poderia suprir naquele momento aquela demanda de oxigênio e aquela pessoa ser retirada daquele momento de morte, né? Minha pergunta para você: será que uma pessoa,
Essa é uma pergunta bem subjetiva e ela certamente não vai estar muito enquadrada no direito, mas ela está enquadrada na responsabilidade civil, que finda culminando no direito, né? No direito. A responsabilidade civil do gestor público, ela é inegavelmente presente. O município é objetivo, independente de culpa ou dolo ou algo dessa natureza, você vai ter que reparar o dano. Essas famílias que tiveram essa perda, né, a sua opinião pessoal, o que você diria para elas? Que o familiar poderia ter sobrevivido se ele tivesse tido um suporte mais avançado. Que mensagem você deixa para essas pessoas? Na realidade é o seguinte, a gente lamenta, né, até por uma questão mesmo de fé, diz que, né, muitas vezes diz que a gente vai se encontrar ali, né, mas partindo para o lado de, vamos dizer, de advogado, de gestor e de coisa, a gente só pede para que o nosso Deus ele conforte. Fora disso, né? Fora isso, você tem a questão que o Estado ou o município, não sei, né? Ele foi negligente nesse ponto de não, no momento que aquela família ou aquele familiar necessitou daquele equipamento de saúde, daquela ventilação, daquele leito de UTI ou daquele medicamento, e ele não prontamente atendeu, consequentemente, ele deve reparar. Não repara a vida, não repara os momentos, não repara a lembrança, dinheiro nenhum, né, vai pagar essa perda. Mas, vamos dizer assim, dá a César o que é de César, como dizia, a única coisa que nós temos é tentar buscar, de alguma forma, essa reparação, né? As famílias, de alguma forma. E o conforto, né? Porque uma situação dessa pode se apontar, vamos dizer, negligência do gestor, em alguns casos sim, outros não. Às vezes o gestor realmente também está de mãos atadas justamente pela ausência do financiamento, né? Pela ausência dos valores, ele não tem o que fazer, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente encara lá e vê, muitas vezes o gestor não quer fazer. É maldade, é isso. Muitas vezes o governante não queria ter, vamos dizer assim, no caso do governo do Estado ou do Brasil, como nós estamos vendo aí, 100 mil mortes, quem é que quer ter o registro de gestor durante uma pandemia que corre 100 mil mortes? Acredito que ninguém. Mas 110 mil. 110 mil, né? Então, acredito que ninguém. Então, consequentemente, muitas vezes nós não podemos, assim, de forma sem analisar todo, direcionar para aquele gestor. Mas assim, só o conforto e, consequentemente, se entender necessário, porque muitas nem entendem, não querem buscar, porque aí vamos dizer, muitas vezes quando você busca a judicialização, a reparação, você está mexendo na ferida, muitas pessoas nem querem isso, né? Sofre uma dor maior, né? Sofre uma dor maior. Outras não, outras vão atrás para mostrar, né? É uma forma de reprimenda, vamos dizer assim. Então, quem tem esse sentimento vai buscar a reparação civil, né? Que é uma indenização. Fora isso, enfim, lamentar e tentar ultrapassar essa barreira. Verdade é que a vida não volta, né? Não volta, de jeito nenhum. E nada paga a ausência de um ente que se foi, né? Seria muito importante. Eu tive um caso de um ente que se foi. E é impressionante. Entender que ele está ali, está lá, na casa dele. É o que a fé nos leva a acreditar. E quem tem a sua fé, na sua crença, normalmente se apega àquele momento ali e transfere a sua dor para aquela esperança, né? É interessante porque a fé nos remete a um momento de esperança. Herbert, eu quero te agradecer muito por você ter conversado com a gente aqui. Nós chegamos já ao final do nosso Conversa Franca, mas eu tenho algumas pessoas que passaram aqui no canal e eu queria já
alguns elogios a você, como profissional, Obrigado. que eu compactuo com esses elogios, né? Olavo Batista, desejando uma boa noite. Roberto Douglas, Graça Salviano, Fabiano Santos, Albertina Lima Silva. Esse advogado que está aí é ético e de uma capacidade extrema. A nossa minha cliente, não vale não. Duvido que um cliente insatisfeito vai te elogiar, viu? Eu duvido, tem que estar satisfeito para elogiar. Certamente você atendeu bem. A Suyame Ricarte, doutor Herbert, um grande profissional, uma ótima escolha para esta conversa. Muito obrigado, Suyame, por sua... Valeu, Suyame, agradeço. Sua presença aqui com a gente. Aqui diz assim, Suyame faz uma observação, que o Brasil precisa investir em saúde preventiva, né? Sim, lógico. Faltou isso, eu dizer isso, mas a prevenção sempre é o melhor remédio, todas as vezes. Porque nós só recorremos a um serviço de saúde quando estamos doentes, não é? Só procura um psicólogo quando está em depressão, um psiquiatra quando a pessoa está achando que está maluco, um nutricionista quando está gordo. Parece que a gente é acostumado a só procurar na hora do curativo, né? Eu acredito que é a falta de outro direito, que é o direito à educação. Nós não aprendemos isso, né? De prevenção, porque isso, na minha visão, tinha que vir da escola. E aí, não, deixa para lá. E deixando para lá, a gente sabe que muitas vezes é tarde. Jeane Bezerra também faz seu comentário, obrigado. O Erli Moura Benigno, esse aqui tem sobrenome que eu... Aí é demais. Parabéns, doutor Herbert. Doutor Herbert, a falta de comunicação e divergência política pode ser um problema. A gente já até conversou sobre isso. Já conversou. Do Erli, né? Muito bem. Kátia também com a gente. Deixa eu ver mais aqui, que se eu não citar o nome desse povo. Fabiano Santos, muito obrigado, Fabiano, por sua audiência também. Kátia faz uma pergunta aqui. O que você acha dessa politização durante a pandemia? Isso intensificou os óbitos? Eu acredito que a pergunta de Kátia aqui, ela diz aqui, revoltante ver tanta corrupção em compras dos equipamentos. Acredito que se deva haver sobre esse duelo político, esses extremos políticos que políticos que nós estamos vivendo, que não é bom para ninguém, né? Não é bom, não é bom para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, não é bom para ninguém. O extremo, na minha visão, ele nunca foi, vamos dizer assim, ele nunca foi salutar, né? Então você tem que compreender que há diferença. Se você pegar os ensinamentos de Jesus, ele lidou com os extremos de forma, não vou dizer neutra, mas ele era assertivo. Ele ia lá e dizia, olha, vai, não peques mais, faça tal coisa, enfim. Ele sempre veio e agregou. Nós estamos vivendo num mundo que a gente quer desagregar. Você é para lá e eu para cá. Você pensa diferente de mim, então você fica ali. E na realidade não é assim. Vão aqui, né? E aí a gente tentando se convencer um ao outro, a gente encontra um caminho e aí vai, segue junto. A politização passou também pela utilização de medicamentos, ivermectina. Sim, lógico. Hidroxicloroquina. Enfim, corticoide. No começo, corticoide não era válido. Hoje o diretor do hospital, Giseuda Trigueiro, esteve hoje num canal de mídia aqui, dando uma entrevista excelente. Doutor André, infectologista. Conheço. Deu uma entrevista excelente. Eu fiquei muito feliz com a forma cuidadosa como ele tratava, inclusive os diferentes, né? Que a politização, a meu ver, ela trouxe essa pecha nesse momento, né? Nós perdemos o foco. Quando a gente politiza, a gente perde o foco. O foco era que combater o vírus. E aí a gente vai... Não, é A, é B, é C, é vermelho, amarelo, é azul. Enfim, aí você perde. O vírus ali matando e a gente perdendo o foco do que era necessário. Pois é, está aqui o comentário de Kátia, mais uma vez, conceitos de prevenção precisam ser aprendidos, muito bem, passa pela educação, né, que você falou. E, enfim, o Herbert, para a gente fechar aqui esse momento de conversa, né, o que é que você aprendeu, o Herbert Pessoa, o que é que ele aprendeu de precioso nesse momento de pandemia? Olha,
é o seguinte, você vê que muitas vezes o que a gente imaginava que era importante, que a gente imaginava que era superlativo, na verdade não era. Né? O que é de importante, o que é de superlativo é aqui, é a casa, né? É a convivência com os seus pais, com os seus filhos, com seus... Então, é essa situação. Muitos aprenderam, outros nem tanto, né? A viver nisso aí. Dar valor às pequenas situações, né? Hoje, com a pandemia, você respirar sem ter uma dor no peito já é uma grande valia, né? Então, já é vamos dizer, uma loteria que muitos não conseguiram. E a gente está falando aqui, né? Logicamente que a gente está sem máscara porque está em casa, né? Só deixando registrado. Mas o que vale é o seguinte, era o que a família, que é aqui a sua base. Foi a base, a sua base foi na sua casa, a minha base foi na minha casa, né? Não foi em restaurante, não foi em praia, não foi nada, né? Não foi no carro, não foi nos iates da vida, não, foi na sua casa. Então, e aí você vê onde você tem que voltar, onde é que você tem que investir? Aqui. Né? Vou te imprensar um pouquinho agora. Tu concorda com essa abertura gradual que está ocorrendo em Natal? Como é que você vê isso? Rapaz, eu concordo com a abertura gradual, eu concordo, logicamente de forma responsável, né? Porque, de certa forma, você tem a saúde, você tem o comércio, você tem a economia, e que se isso não girar, nós vamos entrar num colapso, né? Que é o colapso econômico, que muitas vezes você não vai ter o dinheiro, o recurso, para investir na saúde. Então, de forma responsável, logicamente, você tem que voltar à vida normal, né? O grande problema, na minha visão, nosso, do Brasil, é que muitas vezes pensam, porque a Suíça não fechou, não isolou. É porque os suíços, enfim, estou colocando as suíças como um exemplo, mas porque a Suíça, o nosso povo é mais consciente. Nós falamos aqui em conscientização. O povo está se conscientizando. Não quer dizer que todos nós sejamos conscientes. Então, você vê um desembargador que teve, o cara sem máscara, né? Sem máscara no meio da rua. Então, aí, logicamente, você tem que voltar para casa. Quando você, muitas vezes, o seu cachorro, ele quer morder, eu quero que você bota uma focinheira no cachorro, segura com a corda. Então, muitas vezes, quando a gente não tem consciência, a gente precisa se isolar. Então,
Pronto. Chegou aqui. Chegou já, tranquilo, pronto. Deixa só ele sensibilizar aqui para a gente fazer o fechamento. Esse vídeo vai ser editado. O pessoal que vai ter acesso depois vão ver essa partezinha final. Vai ficar tudo bem legal. Mas veja bem, Herbert, eu ia te fazendo uma pergunta sobre escola. Qual é o seu posicionamento sobre escola? Escola volta? Você acha melhor o próximo ano? Qual é o seu olhar aí como saldo? Na realidade, as escolas, eu entendo que não para aqueles, para crianças, né, para uma faixa etária vamos dizer, a infância, né, a criança, até mesmo em alguns adolescentes, eu acredito que não é momento do retorno, sabe? Já para os adultos que, teoricamente, têm consciência, né, do que é a pandemia, porque eu entendo o seguinte, né, eu tenho um filho de 5 anos e ele, graças a Deus, que ele se conscientizou a utilizar máscara, e utiliza, enfim. Mas tem pessoas que realmente não querem usar, crianças. Então, imagine o retorno dessa faixa etária de alunos, retornar, como será? Né? Eu vi uma frase que eu achei assim, belíssima. Ora, se a escola não segura contaminação por piolho, e hoje a gente não vê mais, né? A gente via na nossa época, vai segurar a Covid, né? Mas é basicamente isso aí. Basicamente nessa linha. Eu acredito que para uma faixa etária, não. No próximo ano, eu acho que seria mais razoável. Já outras, acredito que já poderiam pensar nesse retorno gradual. Você ainda está advogando ainda? Estou advogando. Certo. E você advoga essas questões de saúde? Qual é a sua área de atuação na advocacia? Na realidade, o direito administrativo, o direito previdenciário, né? Vamos dizer, como em alguns momentos, o penal, né? Ao civil também. Eu só não advogo, logicamente, contra vamos dizer, a administração que remunera, né? E nesse caso eu sou impedido, né? Contra o município. Digamos, se fosse uma demanda contra o município de Macaíba, logicamente não pode, é falta de ética em si, né? Então, nesse caso, eu sou impedido. Fora disso, não há qualquer impedimento legal, né? Então, eu transito por essa área. Eu só não sou muito por tributário. Tributário eu não sou, não trabalho, não. Tá ótimo. A gente vai divulgar o seu contato aqui na descrição do vídeo. Se algum cliente quiser lhe procurar para um atendimento, é possível, não é isso? Sim, logicamente. Agora, lembrando que vamos dizer, a OAB, ela diz, olha, não faça, porque isso aí pode caracterizar a captação ilícita e a gente não está fazendo isso aqui, né? Mas claro, tem as minhas redes sociais e, consequentemente, pode buscar, se for o caso, sem... Então, nesse caso, nos posts que nós divulgamos, consta lá o teu Instagram, de repente alguém faz um contato no direct, se desejar. Com certeza. Tá ótimo, então. Tá bom. Herbert, minha gratidão a você, mais uma vez, por estar da mesma forma. Dizer que eu tenho um respeito muito grande por você, um profissional que eu respeito muito, assim, pela sua ética, seu trabalho, e espero que a gente tenha outros encontros aqui, né? Com certeza, gostei muito. Sua mensagem final para os nossos inscritos no nosso canal. Na realidade é o seguinte, é que a gente tenha mais consciência, né, de buscar o nosso direito à saúde, né, de forma responsável também. Usa máscara, né, use o gel, se previna, para que amanhã a gente venha contar novas histórias, né? Fortaleça as nossas famílias, né, como é o coisa do canal, né? Então, é isso aí. Agradecer. Estamos à disposição. Qualquer coisa lá, nós estamos lá em Macaíba. E é isso aí. Ok, meu amigo. Um forte abraço. Até Obrigado. A próxima oportunidade. A você que esteve conosco até agora, um forte abraço também. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o canal Família Reconstruindo Valores.
e a nossa missão aqui é divulgar conteúdos que possam agregar valor à sua família, à vida em sociedade.